Olá pessoal, meu nome é Yuri Moraes. Estamos começando agora o segundo módulo do curso de Governo Eletrônico. Nesse módulo nós vamos abordar o EPING, que são os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. No módulo anterior falamos sobre o EMAG, que é o modelo de acessibilidade de governo eletrônico. São dois assuntos aí bastante interligados. Esse curso, apesar de não ser um pré-requisito para o DMAG, nem o DMAG ser pré-requisito para esse, considero importante que vocês tenham esses dois cursos, que estudem esses dois, porque são assuntos que caem geralmente juntos nos concursos. Geralmente, quando vai cobrar alguma coisa de governo eletrônico, cobra tanto o EMAG quanto o EPING. Então, aí são dois assuntos, pessoal, que até pouco tempo não era tão cobrado nos concursos, caía numa prova ou em outra, mais difícil, mas diria que de 1 ano, 2 anos para cá isso vem sendo bem recorrente nos concursos, né? Esses padrões do governo eletrônico são usados geralmente por quase todos os órgãos do governo federal, e tem até alguns concursos estaduais que também cobram, por ser um padrão de uso geral que definido pelo governo federal, mas que tem uso, tem sua aplicabilidade, tem sua importância também nas várias instâncias do governo. Então é uma tendência, pelo que eu tenho visto, deve continuar caindo aí por muito tempo nos concursos. Então vocês têm que estar atentos, têm que estudar isso aí. Aqui eu apresento um sumário para vocês do que é que a gente vai ver nesse curso. Vai ver primeiro uma introdução ao EPING, falar do escopo, ou seja, onde o EPING se aplica, quem é obrigado a usar o EPING, quem criou o EPING, por aí vai. Ver as políticas gerais, né? Quais são, digamos assim, as diretrizes do EPING. Vai ver como é segmentado o EPING. Vocês vão ver que foram criados 5 grupos de trabalho para o EPING. Cada um desses grupos ficaram responsáveis por um subconjunto das padronizações que o EPING propõe. Por enquanto não se preocupem, estou só adiantando aqui para vocês. Talvez algum de vocês já conheça o EPING, já tenha lido algo a respeito, ou até já tenha tentado estudar. Mas a gente sabe que você pegar ali diretamente o manual do EPING para estudar, você pode acabar perdendo muito tempo, né? Tem ali, como eu já vi alguns alunos dizerem, é quase uma sopa de letrinhas esse tal de EPING. Um monte de tecnologia, um monte de coisa, conceitos, que você pegando simplesmente o manual do EPING, às vezes fica difícil entender. Então o meu objetivo aqui nesse curso é trazer para vocês um assunto mais mastigado, uma coisa mais amigável, para que vocês não percam tanto tempo estudando esse assunto. Pegue aqui, eu vou mostrar para vocês somente o que é mais importante, vou destacar o que é que mais vem caindo nas provas, vou apresentar questões durante o curso, então você, à medida que estuda um pedacinho ali do assunto, já vai ver o que é que cai nas questões. Então, é o que eu costumo dizer, a grande vantagem de você pegar um curso desse, especializado para concursos, ao invés de pegar um material qualquer, uma apostila dessas que você acha na internet, é que aqui eu trago para vocês tudo mastigado, tudo prontinho, só aquilo que realmente importa para o concurso, porque eu sei, né, a gente sabe, os concurseiros sabem que a gente não pode perder tempo estudando, o tempo é preciosíssimo para concurso, né? Às vezes o edital está ali, faltando um mês, tem um monte de coisa para estudar, e você não pode estar perdendo tempo, não pode estar tendo que ter muito esforço para estudar apenas uma parte do assunto. Então, uma prática que eu sempre tive durante os meus estudos para concurso era só pegar material especializado para concurso. Claro que na medida do possível, né? Nem sempre tem material nos concursos de TI, tem muitas matérias que não tem material, porque só cai às vezes em um concurso, em outro fica difícil ter um material para isso. Mas sempre que tem material para aquele assunto de TI, recomendo que vocês utilizem material para concurso. E aí, continuando, vamos ver também como é que é feita a gestão do EPING e falar de cada um das 5
dos 5 segmentos do EPING, que são esses aqui, a partir do número 6. Interconexão, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de informações e áreas de integração para o governo eletrônico, que é também chamado de eGov. Em paralelo a tudo isso, eu destaco aqui para vocês que são resolvidas questões durante o curso, né? Então as questões eu não deixo só para o final. Quem fez o módulo de EMAG já comigo sabe que durante o curso, durante as aulas, eu faço algumas pausas para resolver questões junto com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Permitam-me fazer uma apresentação de quem sou eu, quem já viu o outro curso, essa mesma apresentação. Então eu sou analista de finanças e controle na CGU, a Controladoria Geral da União, e meu trabalho hoje consiste basicamente na realização de auditorias nos contratos e na gestão de TI dos órgãos do Poder Executivo Federal. Inclusive, uma das coisas que eu analiso quando vou fazer auditoria é se o órgão que eu estou auditando segue esses padrões de governo eletrônico. Se o órgão, no seu site, no seu sistema, se ele é aderente ao EMAG, ao EPING. Então, vejam que esse assunto está sendo cobrado também dos órgãos públicos, né? Por isso eles estão querendo profissionais de TI que tenham esse conhecimento. Aí eu destaco para vocês algumas aprovações que eu tive na minha carreira de concurseiro, né? Fui aprovado no Ministério Público do Estado da Paraíba, mas aí outros concursos: Dataprev, Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, Petrobras, TRT de Alagoas para analista, TRT de Pernambuco também analista, TJ Pernambuco e Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então esses foram aí os concursos que eu fui aprovado e convocado. Tem as certificações ITIL, aquela ITIL Foundations, o RUP da IBM, certificação de programador Java da Sun e de desenvolvedor web também da Sun. Tenho um mestrado em informática com ênfase em engenharia de software e sistemas distribuídos, lá da UFPB, onde cursei o mestrado. E aí trago algumas experiências anteriores também. Já fui engenheiro de sistemas, empresa privada, já fui professor universitário e trabalhei na Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. Fazia também auditoria nos contratos de TI dos órgãos. No caso era dos órgãos do governo do estado. Vamos em frente então. Trago aí alguns links de interesse para vocês. A rede social itinerante, a maioria de vocês deve conhecer. Lá tem vários concurseiros, ficam trocando ideias, postando materiais novos, dando dicas, falando dos editais novos que saíram. Então, bem legal, bem interessante essa rede social. A lista de discussão TI Masters também tem essa mesma ideia de troca de ideias, de dúvidas, de novos materiais, divulgação de cursos. Também essa lista TI Masters para mim foi essencial durante a minha preparação para os concursos, que lá é onde eu ficava por dentro do que estava acontecendo nesse mundo. E o site das videoaulas do Provas de TI, que é onde vocês adquiriram esse material, né? Então já conhecem. Vamos em frente. Começar fazendo uma introdução ao EPING, contextualizando o EPING, de onde ele veio, para que serve, quem deve usar, né? Então, considero essa parte introdutória uma das mais importantes do curso. Quem fez o módulo de EMAG viu que muitas questões cobram essa parte mais inicial de entendimento do contexto do EPING, lá no caso era o EMAG, né? Então, tudo isso, de onde veio, para que serve, quem é obrigado a usar. Então fiquem bem atentos, apesar de ser a parte introdutória, às vezes muita gente ainda fica meio disperso, mas prestem bastante atenção, vocês vão ver que vão ter logo algumas questões nessa aula que já cobram esse assunto. Então, a arquitetura EPING, como é chamada, né, são os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. E o que vem a ser essa arquitetura EPING? Então aqui a definição definição oficial, né, lá do próprio EPING, é um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas
que regulamentam a utilização da TI no governo federal. Então prestem atenção aqui onde eu sublinhei conjunto mínimo de premissas políticas e especificações técnicas. Por que conjunto mínimo? Porque, na verdade, o EPING não vem para definir tudo que se deve usar, o que não se deve usar, mas apenas definir ali um conjunto mínimo dos padrões, o que é mais importante que os órgãos utilizem nos seus sites, nos seus sistemas, na sua TI, na sua tecnologia da informação. Próximo ponto aqui, estabelecendo as condições de interação com os demais poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. Então, o que é que o EPING tenta trazer? Ele tenta dar as condições para que seja feita a interação do governo com as demais esferas da sociedade. E quem é a sociedade? A sociedade é o cidadão, somos eu, você, todas as pessoas que acessam, que utilizam os sistemas do governo. São as empresas que contratam junto com o governo, que fazem parceria com o governo. São as ONGs também, que acabam recebendo, às vezes, financiamento dos órgãos do governo. Então, o EPING ele tenta trazer aí um conjunto de ferramentas, de tecnologias, para que haja uma interação mais tranquila entre esses poderes, entre o governo e a sociedade. E entre os próprios órgãos do governo também. E, por fim, aqui, ó, os padrões. O EPING define os padrões em que deseja interoperar com as entidades fora do governo federal. E quando eu falo governo federal, aqui no EPING, eu estou me referindo ao poder executivo, né? Então, o governo federal definiu quais são as tecnologias que ele deseja utilizar para interagir, para interoperar com as demais entidades, tanto dentro do governo como fora do governo. Então vamos lá, aqui são as áreas cobertas pelo EPING, são aqueles segmentos, aquelas subdivisões do EPING que eu falei para vocês lá no segundo slide. Então são os segmentos de interconexão, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de informações e áreas de integração para governo eletrônico. Pessoal, vou destacar aqui para vocês, prestem bastante atenção nessas áreas cobertas pelo EPING. Essas 5 áreas, vocês têm que memorizar esses 5 tópicos aqui, que são objeto de questões. Já vi mais de uma questão, a gente vai resolver algumas aqui, que pergunta quais são as áreas cobertas pelo EPING, ou quais são os segmentos em que se divide o EPING. Então vocês têm que estar decorado isso aqui. Interconexão, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de informações e áreas de integração para governo eletrônico. Mais para frente a gente vai ver o que é que significa cada uma dessas, né? Mas pelo nome vocês já conseguem ter uma ideia aqui do que trata cada uma dessas áreas. Mas por enquanto se preocupem apenas em decorar, em memorizar esses 5 pontinhos aqui. Interconexão, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de informações e áreas de integração para governo eletrônico. Qual o objetivo do EPING? Já deu para ter uma ideia lá no slide anterior, mas vamos aqui ao objetivo propriamente dito do EPING. Propiciar a conexão do governo, tanto no âmbito interno, ou seja, tanto entre os próprios órgãos do governo, como no contato com a sociedade, ou seja, ligação entre sociedade e governo, cidadão e órgãos públicos. E em maior nível de abrangência com o resto do mundo. Isso quer dizer o quê? Quando o governo quer interoperar, quer que seus sistemas conversem com os sistemas de outros governos e empresas atuantes no mercado mundial, empresas multinacionais. Então, muitas vezes precisa haver uma integração entre sistemas do governo com sistemas de empresas, outros sistemas. Então, o governo define no EPING quais são os padrões, quais são as tecnologias que ele quer usar.
E aqui no finalzinho do slide, quem criou o EPING? Foi lá o Departamento de Governo Eletrônico, que é uma estrutura lá que faz parte da SLTI, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que fica no Ministério do Planejamento. Então a SLTI ela é responsável por essas padronizações. Ela é o órgão central do CISP. Quem já viu o curso de EMAG sabe, o conceito aqui é o mesmo. O CISP é o que administra, que coordena, supervisiona todas as áreas de TI do governo federal. Então, a área de TI lá da CGU, a área de TI do Banco Central, a área de TI da Polícia Federal, por exemplo, todas elas são de alguma forma ligadas à SLTI, que é o órgão central da TI do governo federal. Então todos esses têm que seguir as padronizações definidas pela SLTI. Ok? Então tranquilo aí. Só lembrando mais uma vez, vocês têm que decorar aquelas áreas cobertas pelo EPING lá em cima. Vamos em frente. Qual o escopo do EPING? Vamos ver aqui. Pessoal, vocês podem perceber aí, estou numerando as seções. Essas numerações são exatamente iguais ao que tem lá no manual do EPING. Então quem tiver interesse em depois dar uma olhada, abrir esse manual, vai ver que eu estou seguindo aqui a mesma estrutura. É claro que com esse curso você não precisa abrir o manual para aprender alguma coisa a mais para concurso. Para concurso eu coloco tudo que você precisa aqui nesse curso, mas às vezes alguém já trabalha com isso, tem interesse em aprofundar um pouco mais, pode dar uma olhada lá, vai ver que a estrutura que eu sigo é a mesma que tem lá no manual. E aqui mais um item importante que também cai muito nas questões, cai sobre EMAG e cai sobre EPING. E aqui, mais uma vez, para quem já viu o curso de EMAG, é a mesma coisa. Quem é obrigado a aderir ao EPING, ou seja, quais são os órgãos que precisam, que é obrigatório para eles utilizar todos os padrões, tudo que é indicado aqui no EPING. Não, vocês vão ver que não são todos os órgãos públicos. São, na verdade, os órgãos integrantes do CISP. O CISP é o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. Essa sigla, como vocês podem ver, não tem nada a ver com o que ela realmente significa, mas é porque essa é uma sigla antiga, quando tinha outro nome, o CISP, representava outra coisa, e eles decidiram manter a mesma sigla. Então, quando eu falo aqui em CISP, Sistema de Administração dos Recursos de TI do Governo, não é sistema no sentido de software, no sentido de sistema de TI, mas é sistema porque ele é organizado num conjunto de órgãos que tem TI e coordenado pelo órgão central, que é a SLTI, que eu falei no slide passado. Então, sistema é por isso, são vários órgãos que são coordenados por um órgão central, que é a SLTI do Ministério do Planejamento. E aí, mais importante, quem são esses órgãos que são integrantes do CISP? São os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Poder Executivo Federal. Não é Poder Judiciário, não é Poder Legislativo, é apenas Poder Executivo Federal. Pertencentes à administração direta, autárquica e fundacional. Não sei se todos têm um conhecimento aí nessa... Isso vem um pouco do direito administrativo, né? Quem são os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional? A administração direta é basicamente os ministérios. Então, o ministério... Hoje em dia, vocês sabem, né? A gente está com 39 ministérios no Poder Executivo. Aí vem Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Pesca e por aí vai. Tem ministério para tudo que é lado. Então todos esses são integrantes do CISP, tem que aderir ao EPING. Também as autarquias, né? Administração autárquica, que são, por exemplo, as universidades, as agências reguladoras, né? A Anatel, a ANAC, que é a de aviação civil, a
a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Todas as universidades são autarquias, universidades públicas, hein, pessoal? E também as fundações, também é menos comum um pouco, as fundações públicas. Eu não lembro aqui nenhum exemplo de fundação para falar para vocês, mas fiquem com isso em mente. Os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional são todos obrigados a aderir ao EPING. Quem é que não faz parte disso? Por exemplo, os tribunais, o Senado, a Câmara, todos esses são os órgãos que podem aderir voluntariamente, como eu coloco aqui mais abaixo. Então, os outros órgãos que não são do CISP podem aderir voluntariamente, e até é recomendável que eles utilizem também o EPING para padronizar para o cidadão, para as pessoas, as empresas que interagem com o poder público, terem um guia a seguir. Então, empresas públicas, sociedades de economia mista, exemplo aí, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Sociedade de economia mista é o Banco do Brasil, a Petrobras. Então, esses, apesar de serem órgãos públicos, não são obrigados, podem aderir voluntariamente. Judiciário, Legislativo, Ministério Público, esses também têm adesão voluntária. Aqui eu destaco para vocês uma informação que o Judiciário já padronizou, ou seja, o CNJ, que é o órgão lá que faz o Conselho Nacional de Justiça, que dá alguns direcionamentos para todos os órgãos do Judiciário, já aderiu e na sua resolução de número 90 de 2009 disse que todos os órgãos do Judiciário também devem utilizar EPING. Então é uma informação quente para vocês, que pode ser que algum concurso desses de tribunal pergunte isso. Também a administração estadual e municipal, ou seja, os órgãos dos estados e municípios, podem aderir voluntariamente. E os particulares que se relacionam com o governo federal. Então imagine aí uma empresa concessionária de serviços públicos, por exemplo, aquelas empresas que administram os pedágios nas rodovias, né? Elas têm um relacionamento com o governo, então elas também é recomendável que elas utilizem também o EPING. Mas destaco aí mais uma vez que esse slide é importantíssimo e já vi muitas questões cobrando isso. Lá no curso de EMAG vocês viram, acho que teve até mais de uma questão que eu coloquei que tinha isso. Então, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui nesse ponto. Na próxima aula a gente termina essa parte introdutória sobre o EPING, resolve algumas questões e aí já passa para as políticas gerais. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.